me fala a verdade. Você já ouviu essas expressões? Ele é retardado. Não, ele não aprende, não. Ele é burro. Ela é burra. Ele é mongol. Menino, mexe não. É retardado. Burro. Mongol. Que expressões são essas? Não sei se você ouviu essas expressões exatamente dessa forma, porque ela pode ter variações, mas provavelmente você ouviu. E o que será que essas expressões, o que será que a pessoa quis dizer com retardado, com burro, com mongol? Provavelmente, e aí a gente até, se quiser apostar, a gente ganha. Provavelmente essa pessoa estava querendo fazer uma referência a pessoas com síndrome de Down. O termo mongol no Brasil se tornou um termo pejorativo, um termo depreciativo, um xingamento, o que nós chamamos hoje de bullying. Eu sou uma pessoa, já passei aí dos 40, e na minha infância, o xingamento mais comum, e se ouvia até dos pais dizer assim, com tanta naturalidade: menino, esse menino parece que é mongol. A palavra mongol, ela foi relacionada à síndrome de Down devido às pessoas com síndrome de Down ter uma aparência ao povo da Mongólia. Mas nós, brasileiros, nós somos mestres, reis da brincadeira, dos termos pejorativos, do bullying. E o que nós fizemos com esses termos? Com estes termos, nós transformamos estes termos em algo ruim. Então, toda vez que alguém quer depreciar alguém, ela utiliza uma dessas expressões do slide passado. Tu é burra? Retardado? Retardada? Mongol? Sempre fazendo uma referência às pessoas com deficiência. Mas será que elas são retardadas? O que esse termo retardado significa? Ele significa atrasado. É outro termo que foi extremamente usado, muito usado nos livros durante muito tempo. É muito comum você encontrar a palavra retardo, retardo mental, retardado mental, como uma expressão utilizada para falar sobre o que hoje nós chamamos de atraso cognitivo, déficit cognitivo. A gente enfeita os nomes porque nós, brasileiros, pegamos esses nomes e transformamos em coisas ruins. E aí, os livros foram deixando de utilizar a palavra retardo mental, o DSM foi deixando de usar, e hoje houve todo um trabalho de conscientização para que os médicos, para que os profissionais ligados à saúde e à educação não usem o termo retardado, e sim o termo atraso cognitivo, para se referir às pessoas com deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das síndromes mais conhecidas dentro da deficiência intelectual, mas não é só síndrome de Down. A síndrome de Down é uma síndrome, né? É chamada de trissonomia do cromossomo 21, é genética, e cada pessoa com síndrome de Down é uma pessoa diferente da outra. Só que ela tem algumas características. E essas características, né, são marcadas principalmente pelo atraso cognitivo. Mas a deficiência intelectual não é somente a síndrome de Down.
E é isso que eu te convido para você vir ver comigo agora, tá? Mas o que é a deficiência intelectual? DI. Hoje você pode encontrar nos livros, você pode ver em lives, vídeos, cursos, as pessoas chamando essa expressão de DI. É a expressão que significa, a sigla que significa deficiência intelectual. Ela substituiu, vou de novo, só para vocês lembrarem, a palavra deficiência intelectual, ela substituiu nos últimos anos a palavra retardo mental. Então, pode ser que você encontre em algumas leituras ainda essa nomenclatura, alguém utilizando este termo. A gente tem que lembrar que a história ela não é tão linear, né? Não é hoje todo mundo deixa de chamar autismo, por exemplo, e vamos todo mundo chamar de TEA. Não, nem todo mundo chama TEA. Chama-se autismo livremente. Muita gente ainda fala em síndrome de Asper. Então, as coisas não mudam na velocidade da luz, né? A história ela é bem lenta para mudar. Mas vamos lá. A minha intenção, nesse momento do módulo, nesta aula do módulo, gente, é caracterizar esses públicos. Então, a partir de agora, eu vou trazer características de cada um desses públicos-alvo. Como eu já alertei vocês, vocês vão ter uma aula bem maior sobre deficiência intelectual e depois outras aulas sobre outras deficiências de forma bem menor. Olha só. Não quero aqui não é um curso sobre deficiência intelectual. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu indico que você compre livros, faça cursos, assista mais vídeos sobre esse assunto, que ele é muito rico e você vai precisar, tá? Aqui o meu interesse é de trazer uma caracterização para você conseguir identificar. Você é um cuidador que está dentro da sala de aula com aquela pessoa. Você tem que saber o que eu chamaria de mínimo, que são as características básicas dessa pessoa, ok? Mas, fica aqui o seu compromisso de querer saber mais, de ler mais, de comprar material, de ver mais vídeos sobre esse assunto. Então, não sinta-se totalmente limitado a esse conteúdo. Maravilha? Mas vamos lá. Eu vou tentar ser mais abrangente possível e te trazer o máximo de informação que eu posso aqui dentro desse conteúdo. Vamos lá. Estas expressões deixaram de ser usadas como referência à deficiência intelectual, tá, gente? Olha só, aqui eu botei até a deficiência no geral. Tem uma discussão hoje muito grande de como é que eu chamo a pessoa com deficiência. Eu chamo ela como? De retardado? Eu posso ou não posso chamar ela de retardado? Excepcional. Excepcional. Especial. Muita gente ainda chama o aluno especial. Inválido. Eu posso chamar a pessoa deficiente de inválido? Ele é inválido. Portador. Ele é portador de deficiência. Olha só, todos esses termos deixaram de ser usados quando eu estou me referindo à pessoa com deficiência, tá? Então, não vou chamar ela de inválida. E esse termo era muito utilizado, até nos laudos eram utilizados, nos relatórios, tá? Então, não é utilizado mais. Corta todos esses. Então, como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de pessoa com deficiência. Jossandra, quem decidiu isso? As pessoas com deficiência. É verdade, foram as pessoas com deficiência que, através... Hoje nós temos muito mecanismo de voz, gente. Hoje nós temos muitas convenções, muitos eventos, seminários, congressos, né? Que envolvem essas discussões. E o que se conclui? Pessoa é todo mundo, né? Eu gosto desse termo pessoa, porque quando a gente fala pessoa, eu não estou levando em conta o teu gênero, a tua sexualidade, a tua deficiência. Eu estou considerando que todos nós somos seres humanos e cada ser humano é uma pessoa. Então, esse termo é o primeiro termo.
com deficiência. Não é portador, porque ele não vai carregar, ele não tira, não é a mochila que bota e tira, né? Deficiência. Eu preciso falar, tem gente que não fala a palavra deficiência. São os meus aluninhos especiais, são as minhas estrelinhas especiais. É preciso que a gente trabalhe esse estigma. Eu preciso dizer a palavra deficiente, porque quando eu falo deficiente, eu paro de fazer a brincadeirinha que o brasileiro gosta de fazer, sabe? Aquela brincadeirinha, qual é? De pegar as palavras e transformar essas palavras em chacota, em bullying, em termos pejorativos. É preciso tomar propriedade. Há uma legislação que fala o que é deficiência. Então, não adianta ficar romantizando ou criando termos sinônimos para falar aquilo que a pessoa é. A pessoa é uma pessoa com deficiência. As próprias pessoas com deficiências falam sobre isso. Existem vários vídeos de pessoas falando sobre isso. Eu quero ser chamada de pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu não quero ser tratada diferente. Não, sou uma pessoa com deficiência com as minhas limitações, mas eu quero ser respeitada como pessoa. Eu quero ter os meus direitos de pessoa. Então, essa é a primeira lição que eu quero que você leve desse vídeo. Não tenha preconceito, nem medo de dizer a frase pessoa com deficiência, tá? É como nós devemos falar sobre essas pessoas. Esqueçam palavras como especiais, estrelinhas, inválido, portador, retardado, esqueçam, tá? Deleta isso aí do seu HD de informação. Mas vamos entender um pouquinho, queria, antes de adentrar nas características da deficiência intelectual, queria chamar você, eu não sei qual a tua formação exata, ou qual é o curso que você tem de graduação, de pós, ou se você nem tem, porque como você é um cuidador, você pode ter um curso técnico. Por isso, para a gente entender a deficiência intelectual, a gente precisa compreender um pouquinho sobre o que é cognição e inteligência. Então, eu queria fazer a seguinte reflexão com você, tá bom? Primeiro, o que é cognição? A gente fala muito sobre cognição hoje em dia. Por quê? Porque está em alta, tá? A neurociência vive um bom momento. A neurociência é uma área que tem crescido muito nos últimos 20 anos. A psicologia cognitiva está muito em alta, o estudo da neurociência, o surgimento da neuropsicopedagogia. Então, esse tema, a gente já teve no Brasil muitas teorias da psicologia aplicada à educação, construtivismo do Piaget, né, o socioconstrutivismo do Vygotsky, mas atualmente a teoria mais hoje colocada dentro da educação, se você pegar, por exemplo, a nova BNCC, ela vai falar frases e termos que é da neurociência. Estimulação, cognição, sensorial, todos esses termos foram tragos da neurociência. Por quê? Porque hoje os estudos neurológicos de imagem, as pesquisas, tudo hoje aumentaram e o acesso a novas tecnologias mostraram avanços no estudo sobre o cérebro. Então, hoje, o que é inteligência, a compreensão sobre o que é inteligência não é mais a mesma compreensão de há 20 anos atrás. Eu não vou nem muito longe, há 100 anos atrás, como quando surgiu a teoria do Piaget, não. Vou pegando 20 anos atrás, né? O salto que nós demos do conhecimento sobre o cérebro dos últimos 20 anos é muito grande. E esse conhecimento, ele tem sido trago para as escolas, isso é um fato. Esse estudo sobre o cérebro, sobre o processo de aprendizagem, sobre a necessidade de compreender o cérebro do aluno, não só do aluno neurodivergente, do aluno que não é, aquele aluno com algum transtorno, aquele aluno com deficiência, não.
Hoje se discute que o processo de aprendizagem ele precisa ser readaptado, repensado e tem sido feito, né? A gente tem novas bases e diretrizes curriculares, para quê? Todas focado em novas teorias, múltiplas inteligências do Gardner, inteligência significativa do David, não sei se eu vou pronunciar direitinho, David Assuba, não sei se pronunciar direitinho, tá? Mas a gente tem David Coleman com o estudo da inteligência emocional, então todas essas novas teorias estão ali embutidas nesses novos documentos e orientações para a educação, desde a infantil, fundamental e médio, né? É pensado hoje nesse novo ser humano que estamos tendo, que está presente na nossa sociedade de hoje. Então, precisamos entender que quando a gente fala assim, eita, mas essa criança é inteligente, eita, criança burra, sobre o que é que nós estamos falando, tá? Vamos lá. Quando a gente está falando que uma criança é inteligente, a gente quer dizer que aquela criança sabe muita coisa, o que ela aprende muito rápido, que ela tem uma capacidade acima do normal. É muito comum as pessoas ainda dizerem expressões, é muito danado, mas é inteligente. Menino, mas menina é inteligente. A gente escuta muito as pessoas dizerem, ai, eu tenho o meu neto, é muito inteligente, pega o celular, não sabe ler, mas pega o celular, mexe no celular. Então, essa inteligência que essas pessoas estão falando, a gente hoje chama de cognição, não de inteligência. Vou explicar. Cognição, gente, é a ferramenta neurológica, é o cérebro. Nós estamos falando, por exemplo, de córtex frontal. Então, nós estamos aqui no nosso cabeção aqui da frente, nós temos mais ou menos um palmo aqui da nossa cabeça, né? O que nós chamamos de córtex frontal. É nesse córtex frontal que está a nossa cognição. E essa cognição, ela tem 5 ferramentas muito importantes. Atenção, concentração, memória, percepção e a principal, raciocínio. Quando eu digo que alguém é inteligente, eu estou falando só dessa inteligência de raciocínio. Por isso que ela hoje é errada. Por isso que hoje não se faz mais os testes de QI com a frequência que se fazia, né? O coeficiente de inteligência, para saber quanto uma pessoa é inteligência. Por quê? Porque teorias como a do Gardner, que diz que nós não temos uma só inteligência, nós temos várias inteligências. Não é? Ele mapeou várias inteligências. E o que são essas inteligências? São resultado das habilidades cognitivas. E o que são as habilidades cognitivas, Jossandra? Resultados da cognição. Então, vamos lá, calma, calma. Agora ficou confuso. Agora pronto, minha cognição agora bagunçou. Vamos lá. Pensa assim, cognição, ela é a máquina. Ela é as ferramentas, né? Ela é as engrenagens, as 5 engrenagens que estão aqui, ó, funcionando. Elas precisam estar conectadas porque elas não funcionam isoladamente. Elas funcionam como? Elas funcionam juntas. Essas ferramentas, elas desenvolvem em cada ser humano habilidades. A minha habilidade de falar, a minha habilidade de raciocinar, a minha habilidade de saber português, matemática, a minha habilidade de tocar violão, de cantar, de raciocinar sobre filosofia, sobre todas essas diferentes formas de aplicar o raciocínio, a gente chama de habilidades cognitivas. O nosso cérebro tem habilidades incríveis. E essas habilidades de memorização, de concentração, elas são produzidas por essa cognição. Então, quando eu pego essas habilidades, elas vão gerar múltiplas inteligências. Elas não vão gerar só uma inteligência. Por exemplo, se fazia, existe os testes de QI, mas não são mais usados como já foram usados, até como
pré-requisito para matrícula nas escolas. Já foi, né? Houve épocas que a pessoa ter um QI alto significava que ela ia ter muito sucesso. Só que o QI que aquelas pessoas estavam olhando era só uma inteligência. É por isso que ainda hoje, talvez você que está nesse curso, quando seu filho tira 10 em matemática, você dá pulos de alegria. E quando a criança chega com 10 em arte, 10 em história, você não mas é história. Mas é artes. Maria, mas também se não tirar assim, é artes. E aí, quando sua criança ela tira nota baixa em matemática, você fica desesperado. Desesperado. Por quê? Porque a gente ainda tem a crença que inteligência está ligada ao raciocínio lógico e matemático. E não é só isso. Sim, é verdade. O raciocínio lógico e matemático, ele é fundamental para várias outras inteligências, mas ele não é sozinho, por si só, o mais importante de todos, não. As habilidades musicais, as habilidades sensoriais, as habilidades linguísticas, nós temos várias outras habilidades, inclusive nós temos altas habilidades nessas habilidades. É isso que vai tornar uma pessoa alta, né, em habilidades. Ela pode ser uma pessoa com habilidades linguísticas fantásticas e ser uma pessoa que não tem ou não gosta das habilidades matemáticas. Então, essas novas teorias vieram nos provar que não existe um tipo só de inteligência, pode existir múltiplos tipos de inteligência, e isso é muito bom para a educação. Por quê? Porque eu preciso entender que o meu indivíduo ele não é igual ao outro, ele não tem o mesmo tipo de inteligência, mas que eu posso estimular diferentes tipos de inteligência dependendo dos interesses dessas pessoas, mas de acordo com o funcionamento da cognição. Eu não posso ensinar para todo mundo igual, como acontece na educação. Por quê? Porque nós temos cognição diferente. E onde é que eu quero chegar isso? Em tudo isso? Eu quero dizer para vocês que a pessoa com deficiência intelectual, nós estamos falando de intelecto, de cognição. O problema dela não é nas inteligências que estão mais para frente. O problema principal é na cognição, que não gera as habilidades que, por sua vez, não vai gerar as competências para que você tenha as inteligências. Sim, o problema é que lá nas inteligências ela não vai produzir. Mas como que ela vai produzir inteligência se o defeito está na cognição? Vamos lá, vamos entender mais isso. Trouxe outro gráfico para continuar essa compreensão. Peraí, deixa eu... Fui para trás aqui. Peraí que eu baguncei aqui o slide. É aqui. Vamos lá. Lembram que eu falei sobre retardo? Deixa eu voltar aqui. Vi que, gente, sempre que vocês verem, observarem erros nos meus slides de digitação, que eu corrijo milhares de vezes. Mas eu sou uma pessoa com déficit de atenção, né? Sou uma pessoa com TDAH predominantemente desatenta. Então, eu olho muitas vezes, mando para a coordenação revisar e às vezes ainda vem erro. Me perdoe, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver, peraí que eu me desfoquei. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, entendemos o que é cognição, entendemos o que é habilidade cognitiva. Acabei de ver outro erro ali. Aí eu fico chateada e me desconcentro, porque eu reviso várias vezes e depois, muito tempo, vejo o erro. Mas, perdão, eu reviso para depois vocês baixarem certinho, tá bom? É bom que eu veja, eu depois ajeito para vocês. Vamos lá. Voltando aqui. Deixa eu voltar a me concentrar. Então, olha só, se eu tenho uma pessoa com dificuldade na cognição,
né? Essa pessoa não vai desenvolver muitas e muitas inteligências que eu preciso para o meu dia a dia. Então, vou já trazer para vocês as caracterizações da deficiência intelectual e vocês vão entender sobre o que é que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa que vai ter muitas dificuldades no seu dia a dia, linguagem, essa pessoa vai ter dificuldade no processo de comunicação geral, de socialização, das atividades diárias, mas ela vai ter dificuldades dentro da escola, em memorizar, em aprender diversas coisas. Por quê? Porque o problema está aqui, na cognição. Essas engrenagens, lembrem aí dessas engrenagens, elas não funcionam como deveriam funcionar. Elas funcionam em atraso, tá? Elas funcionam em atraso. E se elas funcionam em atraso, então eu tenho uma sequência de erros que vão acontecer, tá? E aí eu quero chamar a atenção, que é aqui nesse slide, né? Qual é a eu preciso falar também que existem outros termos, como, por exemplo, doença mental, retardo mental, que eu já falei que o retardo mental é a mesma coisa da deficiência intelectual, tá? Só muda porque não chamamos mais de retardo mental. Mas existe um outro termo, que é a doença mental. E a doença mental, nós não estamos falando de deficiência intelectual. Doença é doença, porque deficiência não é doença. Deixa eu ver se eu consigo ser mais clara com vocês, tá? Doença é ausência de saúde, né? Eu tenho uma pessoa saudável e essa pessoa vai ficar doente. Então, ela tem uma doença. Essa doença pode ser de origem orgânica, biológica ou mental. É o que acontece com a pessoa que vai ter uma doença mental. Por exemplo, eu vou falar de uma doença, por exemplo, a esquizofrenia. Ela não é uma deficiência, ela é uma doença, tá? Ela é um tipo de doença mental, tá? E nós temos outros tipos. Nós temos, por exemplo, uma pessoa psicótica, é um tipo de doença mental, né? Psíquica, tá? Então, você vai ter vários tipos de doenças mentais. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando de deficiência intelectual. Vamos entender, gente, o conceito. Vamos lá? De onde é que eu tirei esse conceito? Eu tirei esse conceito do DSM-5. O DSM-5 é uma classificação internacional que é feita nos Estados Unidos da América, que classifica doenças, transtornos e vários outros síndromes e espectros, não é só doença, tá? Porque até eu já vi essa pergunta, eu achei muito interessante a resposta que a pessoa deu, porque quando a gente fala em DSM, que é Manual das Doenças, a pessoa diz, mas se então deficiência é doença. Não é não, tá? É só porque o manual, ele é de várias coisas. É tanto que no nome em inglês, ele não é só doença. É porque aqui no Brasil, a gente faz um resumo para DSM. É 5 porque já existiram outros. Então, a cada um tem um certo tempo de anos, esse documento ele vai sendo atualizado, né? Porque os estudos se atualizam, as pesquisas mudam as coisas, né? A história não é estática, gente. A história é mudança. Vamos lá. Então, o que o DSM chama de deficiência intelectual? Ele chama de DI ou transtorno do desenvolvimento intelectual, segundo a nomenclatura do Manual Estatístico de Transtornos Mentais. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu botei em vermelho, porque vocês vão ver esse termo em outra deficiência aqui. Caracterizado por déficits funcionais, intelectuais e adaptativos, interferindo nos mais diversos âmbitos da vida, como a motricidade, a linguagem, os relacionamentos sociais e atividades de vida diária. Prestem atenção que esses 3 últimos critérios, eles são pré-requisitos para o diagnóstico de deficiência intelectual.
linguagem, dificuldade na linguagem, dificuldade nos relacionamentos sociais, interação, constituição social de fazer amigos, tá? E as atividades diárias. Geralmente é uma pessoa que precisa de suporte. É por isso que ela está inclusa lá em ter direito a um cuidador, né? Por quê? Porque em muitos casos essa pessoa ela tem dificuldade nas suas atividades da vida diária. Vamos para um gráficozinho, próximo slide, ele traz isso de forma aí mais, traz essas caracterizações mais em pontos. Vamos lá. Apresenta um nível cognitivo abaixo do esperado. Aqui, gente, nós temos vários níveis de deficiência intelectual. A gente vai já falar sobre os níveis. Então, esse atraso cognitivo, ele pode ser perceptível ou quase imperceptível. Mas essa cognição não funciona dentro da normalidade, como acontece nas pessoas que não têm a deficiência intelectual. Então, está abaixo do esperado. Então, você muitas vezes tem um adulto que esse adulto brinca, conversa e se comporta como se fosse uma criança. Às vezes você tem um adolescente e ele tem a idade mental, né, como se fosse uma criança ali na primeira infância. Então, isso se dá devido a esse atraso cognitivo, ou seja, essas ferramentas da cognição não funcionam como deveriam funcionar. Consequentemente, não desenvolve raciocínio suficiente para que essas pessoas acompanhem uma conversa ou mesmo um acontecimento, uma ordem, o que dizer do conteúdo que a escola está passando. Outra característica é dificuldade de aprendizagem, então já é uma consequência. Eu tenho uma cognição que está trabalhando aí com dificuldade, né? Umas engrenagenzinhas aí bem lentas, então eu vou ter dificuldade de entender. Então, anexe essa dificuldade de entender, gente, dificuldade de memorizar. Você fala para essa pessoa o que você disse para ela agora, daqui a pouquinho não faz sentido, ela não vai lembrar, ela não vai saber contar essa história, dar esse recado. Então, essa memória já é um dos pontos que precisam ser trabalhados na estimulação, porque essa memória de curto prazo tem dificuldade, por quê? Porque a memória de curto prazo está aqui na cognição. Como que essa pessoa vai levar essa informação para uma memória de longo prazo? Se aqui, na memória de curto prazo, está difícil, entendeu? Então, como que ela vai estar na escola? O professor está ali falando sobre, vamos pegar aqui uma criança na educação infantil, o professor está explicando a letrinha A. Se a cognição dela tem dificuldade de memorização, quando chegar na próxima aula, as crianças que não têm essa dificuldade de cognição, elas vão normalmente aprender, chegar sabendo o que é aquela vogal, e a criança com deficiência intelectual não lembra do que é aquela vogal. Então, o professor vai ter que falar de novo, e a gente vai ver lá, quando a gente for falar na estimulação, que você precisa repetir insistentemente. A repetição precisa ser constante na vida da pessoa com deficiência intelectual, tá? A gente vai dar muitas dicas para vocês como é que eu vou trabalhar isso lá no módulo de estimulação. A gente vai falar sobre recursos, sobre técnicas, sobre atividades. Calma que eu vou chegar lá, tá? Bem, entendimento. O que ele está falando de entendimento, gente? É a compreensão. Lembra que eu falei do raciocínio? Então, se essa cognição, esse raciocínio não funciona, ou funciona com dificuldade, o que ele vai fazer com as habilidades cognitivas? Habilidade com dificuldade. O que ele vai fazer com as inteligências? Inteligências com dificuldade. Então, é uma cadeia, gente. Vai acontecendo uma cadeia.
Então, essa pessoa vai ser mais lenta para aprender. Não estamos dizendo que ela não aprende. Não, ela aprende. Só que ela vai aprender num ritmo diferente. Ela vai precisar que você fale com ela e repita as coisas para ela mais, né? Você precisa ensinar. Enquanto eu ensino para uma criança sem deficiência intelectual uma única vez como é que ela fecha uma camisa, como é que ela abotou a camisa, como é que ela amarra um sapato, eu vou ter que fazer a mesma coisa com a criança com deficiência, só que inúmeras vezes, e ter paciência, porque eu preciso entender que a parte de memória dela não é igual aos demais. Se você se irritar, mas eu já te ensinei, mas eu não te disse, eu não acabei de falar. Lembrem-se disso. É uma característica, não é porque eles querem se esquecer, não é porque eles não querem aprender sobre aquilo. Não. Eles vão ouvir você. Só que essa informação não vai ser processada, não vai ser armazenada do jeito do processo normal. Ela vai ser processada de forma deficiente, ela vai ser armazenada incompleta. E aí, muitas vezes, é o que você vê numa conversa com essas pessoas, elas começam uma conversa, mas não conseguem dar continuidade, porque elas vão puxar na sua memória o conhecimento sobre aquele assunto e elas não vão encontrar. Então, é muito comum elas terem uma conversa desconectada. Começa a conversar sobre uma coisa e, de repente, já pulou para outro assunto, para permanecer naquele assunto que nem normalmente podemos passar até horas num mesmo assunto. A criança com deficiência intelectual, ela pula de atividade, ela pula de assunto, ela pula de interesses numa velocidade muito grande. Tá? Por quê? Porque ela não se prende muito tempo naquela atividade. Pintou aqui, ela já está na próxima. Ela já terminou. Você diz, não, pinta mais um pouquinho. Ela já não quer mais. Porque para ela, aquelas informações não vão ser retidas durante muito tempo e ela já quer a próxima, porque elas vão ter dificuldade, inclusive, de estarem concentradas e atentas àquela atividade. Elas, normalmente, as crianças com deficiência intelectual, elas estão na sala de aula com o lápis na mão e o olho nos outros. Ó o olho, ó. Você é o cuidador, você tem que ficar chamando. Bora, olha, é aqui. Ela pinta rapidinho e o olho é nos outros, né? O tempo todo. Por quê? Porque na cognição dela falta esses elementos para se concentrar no que ela está fazendo e entender que ela precisa focar ali, tá? Outra característica é as dificuldades motoras, tá? Tanto de coordenação motora global como de coordenação motora fina. Gente, o que é coordenação motora global, tá? É o corpo, é o movimento. Então, eu tenho essa organização de movimento. Então, eu abro mão, eu vou para cima, eu vou para baixo, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. É para cima, para baixo, aqui, ali. Toda essa expressão de corpo, do meu corpo e os outros, o corpo e o ambiente, a gente chama isso de coordenação motora global. O que é coordenação motora fina? É quando eu pego o global e eu transformo isso em algo específico. Por exemplo, a escrita. A escrita é uma coordenação motora fina, porque eu preciso trazer do global para o específico. Então, eu preciso eu preciso pegar com cuidado, eu preciso trabalhar essa pinça, pegar com jeitinho, escrever, fazer a letra cursiva dá muito trabalho para pessoas com deficiência intelectual. Muitos pegam o lápis assim,
e você vai ter que trabalhar o movimento de pinça. Lá na estimulação a gente vai falar sobre isso. Mas muitos pegam de qualquer jeito, eles querem, pega assim, e quer riscar assim. Por quê? Porque o processo de coordenação motora deles é diferente. Então, também a gente vê nessas pessoas dificuldade para caminhar, muitas vezes eles caem, eles topam, eles se machucam, eles se esbarram nas coisas. Isso é coordenação, ó, visoespacial, junto com a coordenação global, que funcionam junto, né? Então, essa pessoa com essa dificuldade de coordenação, ela vai ter dificuldade de tirar a atividade do quadro, olha para o quadro, volta para o papel, esse movimento ocular de coordenação, de visão, de saber exatamente onde é que a professora está escrevendo, volta para o papel, isso é muito é finíssimo, né? Uma coordenação, é uma sincronia de raciocínio, de visão, de coordenação fina. É um trabalho de várias áreas cerebrais. E eu tenho uma pessoa com dificuldade, de um cérebro que trabalha mais lentamente. Então, ela vai olhar, ela vai tentar se concentrar, ela já vai se perder no processo de atenção, já não vai mais saber onde é que ela está. O papel do cuidador vai ser de ajudar essa pessoa a se encontrar, a voltar aqui para o texto, a tentar escrever. Muitos têm muita resistência de fazer essa coordenação, por isso que o processo de estimulação é muito importante desde que são bebezinhos, porque muito das nossas ações diárias, sabe, lavar louça, se arrumar uma mesa, nos vestir, botar um sapato, pentear o cabelo, tudo isso envolve coordenação motora global e fina, e precisa ser estimulado. Existem graus de deficiência intelectual que é tão grave que essas pessoas passam uma vida toda que não conseguem nem escovar o dente sozinhas. Não conseguem vestir roupa, muitos ficam nus dentro de casa, muitos, né, têm uma situação precária de saúde e de cuidados. Nós temos os casos mais graves, né? Quanto mais graves, mais difíceis eles são para os cuidados diários, tá? São muito dependentes, é disso que a gente está falando, dessa dificuldade, dessa dependência do dia a dia, tornam essas pessoas em uma condição em que elas precisam de cuidados. Quanto mais essas pessoas tiverem um grau mais grave, mais cuidado elas precisam. E elas podem ser pessoas que, inclusive, podem se machucar e machucar outras pessoas, tá? E aí eu vou entrar nesses 4 pontos muito importantes para falar sobre deficiência intelectual. A idade mental e a idade de desenvolvimento, o comportamento dessa pessoa, a infantilização em torno dela e a sexualidade. E eu até chamo aqui muita atenção. Por quê? Gente, olha só. Não é comum essas pessoas se machucarem, é comum elas baterem nos outros alunos, é comum elas baterem nos professores, morder o professor. Quando eu digo bater, bater mesmo, bater mãozada assim na cara. E aí, a gente tem um fator aqui familiar que pode piorar muito, né? Vamos lá. Essas pessoas, por ter esse atraso, muitas famílias, muita gente, erram, vamos dizer que pecam mesmo, na criação dos filhos, a entender o que é comportamento. Eu já tive muitas situações de consultório, né, de ter ali clientes para atender, e de ter pais que me diziam que eles não podiam lidar com aquele comportamento dos filhos, não podia
fazer nada contra aqueles comportamentos ruins, porque aquela criança tinha deficiência. Ah, ele é deficiente. Ele é assim mesmo, e aí tem que se acostumar assim, e aí eu ia fazer todo um trabalho para poder conscientizar essa família que não é assim. Nós, seres humanos, somos seres comportamentais. E a deficiência intelectual, ela sim tem um atraso, mas não impede o indivíduo de aprender. E quando a gente fala em aprendizagem, eu não estou falando só de aprendizagem de leitura e de escrita. Aprender não é só aprender a ler e a fazer conta. Não. Aprender a ter comportamento, aprender a lidar com situações de risco, aprender a ter observação do ambiente que está, o momento de falar, aprender a não quebrar um objeto, a não bater em alguém, né? Isso são atos de comportamento e que a gente ensina a todo e qualquer ser humano. Dá mais trabalho para aprender? Dá. Leva mais tempo para aprender? Leva. Mas isso não nos diz, não nos impede, em nenhum momento invalida que essa pessoa não aprenda. São muitos os relatos dos cuidadores que são mordidos, que batem, que apanham, que levam tapa na cara, que levam canetada, que levam, que são rasgados. Sim, sim, né? E aí a gente precisa compreender que, em muitos casos, essa pessoa com deficiência, ela em casa, familiarmente, lá no recinto da família, ela não recebeu uma educação para aprender que esses comportamentos são ruins. A gente tem muitas situações, gente. A gente tanto tem situações de muita violência, e aí esse indivíduo responde com violência, como a gente tem o contrário, a gente tem a permissividade. A gente tem famílias que são permissivas demais. Então, meu filho é coitadinho. Aí veio o coitadismo. Não, eu não posso brigar com meu filho porque ele é deficiente. E aí tem todo esse vitimismo da deficiência. As pessoas precisam entender que família é família, mãe e pai de criança com ou sem deficiência, eles têm a mesma obrigação de educação. E aí a escola torna-se um espaço onde esse indivíduo precisa lidar com os outros. Ele precisa lidar com horários, ele precisa lidar com rotina, ele precisa lidar com o que ele pode, ele não pode fazer. Ele não pode levantar a hora que ele quer, ele não pode tirar roupa, ele não pode comer na hora que ele quer. Então, todas essas questões, elas ficam mais complexas quando em casa esse indivíduo, ele nem faz terapias que ajudem essa pessoa a compreender e aprender a ter rotina, e muitas vezes não tem nenhum tipo de rotina em casa. Então, chega na escola, um ambiente extremamente castrador, que é a escola tem toda uma sequência de acontecimentos. Como uma pessoa que não foi treinada para aquele momento e que tem dificuldade de compreender, vai aceitar. Mais difícil. E aí a gente tem, o que é que muitos professores fazem? Bota para fora da sala de aula, porque não consegue lidar com aquela pessoa dentro da sala de aula. Aquela pessoa perturba, aquela pessoa bate, aquela pessoa grita. Então, o que é que o professor faz? Chama a família, leva embora, vai para a sala da diretoria, a sala da coordenação, para a sala do AES, vai para qualquer lugar, menos a sala de aula. E quando a gente for falar lá de estimulação, a gente vai falar a estimulação do comportamento. Não estou dizendo que é uma tarefa fácil, mas eu também não estou dizendo que ela é impossível. Ela é possível fazer um trabalho dentro da escola, um trabalho que o cuidador pode fazer esse treino,
O cuidador precisa fazer esse treino com essas pessoas, por isso que é importante o conhecimento. Quando a gente for falar sobre os cuidados, a gente vai falar sobre contenção, sobre os cuidados que você deve ter em não machucar a pessoa, mas também exige força. Isso até é um detalhe. Se eu estou trabalhando com uma pessoa, se essa pessoa ela tem deficiência intelectual e ela tem um tamanho maior do que o cuidador, já é desfavorável para o cuidador. Pessoas com deficiência intelectual, elas costumam ser muito fortes. Por quê? Porque elas não têm um meio termo para medir a consequência dessa mãozada que ele vai dar, da quebra, a criança já vai logo, ela já vai com muita força para quebrar, tá? Então, normalmente, você tem pessoas um pouco mais acima do peso, né? Eles são bem propensos a ganhar peso, principalmente porque a grande maioria faz uso de medicamentos para controle desses comportamentos, porque o que faz a gente ter controle de comportamento é esse controle do nosso gerente de informações, que é a nossa cognição. Sem esse gerenciamento, sem esse poder de inibição, a gente fica descontrolado. É o que acontece normalmente na deficiência intelectual. A gente tem um descontrole. Então, a gente tem uma ingerência. Então, a gente também chama isso de disfunção dissecutiva, né? Então, essa falta de gerenciamento, essa falta de noção comportamental faz com que essa pessoa grite, com que essa pessoa, eu quero agora, eu quero esse brinquedo, eu quero desse jeito, eu quero sair da sala, eu quero sair. E aí, se não for feito um trabalho conjunto com a família, cuidador, escola, professor, para ensinar essa pessoa horário, rotina, o momento de atividade, tudo fica mais difícil. Chega a ficar insuportável se não houver um trabalho de educação comportamental com essa pessoa, tá? Claro que nós não estamos falando de todos, mas mesmo aqueles com características mais dóceis, mesmo aqueles com características colaboradoras, eles podem ter momentos de raiva, momentos de violência, de rasgar, de brigar, de quebrar, de jogar cadeira. E tudo isso fica mais grave no momento de raiva, porque eles não têm um controle. É esse controle que a gente tem aqui nessa função executiva, que diz, eu não posso bater no outro, porque eu vou ser punido. Eu não posso matar uma pessoa, porque eu vou ser punido. Eu não posso roubar isso, porque eu vou ser punido. Esse controle deles tem deficiência. Por isso, precisam ser ensinados, repetidos, muitas e muitas vezes. Outro problema que nós temos é a infantilização. Nós temos níveis na deficiência intelectual em que a idade mental será bem diferente da idade de desenvolvimento. Se a pessoa tem 40 anos, aqui na nossa cidade tem uma pessoa, em um bairro, que é bem conhecida. Ela já tem uns 40 anos. Todo dia de tarde, 5 horas da tarde, ela está na porta da casa, sentada, brincando de boneca, né? E ela brinca e conversa, e você passa lá e ela conversa com você. Eu trabalhei muitos anos, né, no PSF como auxiliar de saúde bucal. E a minha área da minha cidade, que a gente cobria, tinha muitas pessoas com deficiência intelectual. Então, o nosso trabalho, além daquele trabalho de consultório, a gente tinha o trabalho epidemiológico, o trabalho de assistência à saúde na casa das pessoas, a gente fazia muitas visitas. Então, a gente ia nessas casas olhar a saúde bucal, acompanhar
acompanhar o médico, acompanhar a enfermeira, né, para ver a saúde daquelas pessoas. E a gente encontra em muitas situações lamentável, mas também encontra muitas famílias que cuidam muito bem, né, das suas pessoas com deficiência, seus familiares. Mas nós temos quando eu falo de infantilização, eu não estou nem falando da idade mental. Não é sobre isso. Eu estou falando do processo que a família faz isso. O que eu estou falando? Muitas vezes a família infantiliza aquela pessoa. Ela diz que a pessoa não consegue, ela diz que ele não vai fazer. A própria mãe, pai, cuidador daquela pessoa ali, né, familiar, seja quem está cuidando, vovô, vovó, seja quem for, muitas vezes já vai incapacitando aquela pessoa, já vai dizendo que aquela pessoa não tem ali capacidade para fazer isso, né? Então, muitas vezes tem essa infantilização. Eles terminam diminuindo, no lugar de estimular essa pessoa para conseguir, eles vão fazendo o contrário. Eles vão infantilizando e diminuindo a capacidade. É meu bebezão, né? A gente vê muito isso. Sexualidade. Outro ponto polêmico é a sexualidade no trabalho com essas pessoas. Gente, precisamos lembrar sempre, problema da deficiência intelectual é aqui, na cognição. Nossa sexualidade se desenvolve, né, de acordo com nossa capacidade de compreender o nosso redor. Nós vamos aprendendo o que é gênero, o que é sexualidade, o que é órgãos genitais, o que é atividade sexual. É tanto que a gente vai aprendendo na escola isso. A gente aprende o que são os órgãos, para que eles funcionam, qual a anatomia deles, como é que acontece o processo de fecundação. Tudo isso é assunto que a gente aprende dentro da escola. Mas a gente também aprende assistindo vídeos, conversando com as pessoas, vendo imagens. A pessoa com deficiência, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma dificuldade de compreensão, mas o corpo daquela pessoa vai se desenvolver. Então, é um problema que acontece com a pessoa com deficiência intelectual quando ela chega na fase da menstruação, quando ela chega na fase da hiperestimulação sexual, né? Eu já tive casos em consultório em que a pessoa do meu atendimento, ela começou, tinha 16, 17, acho que tinha 17 anos, e ele começou a me contar que a mãe batia, dói, bate. Começou a mostrar para mim onde ela batia, que era na região da genitália. E aí eu comecei a perguntar para ele, por que a mãe bate? Bate, dói. Mas por quê? Quando? Como? E conversando com ele. E aí eu sentei com a mãe para conversar. E aí ela dizia assim para mim, ela disse assim para mim, doutora, eu fiquei esse menino desse tamanho, com um negócio duro pro meu rumo, eu taco a mão. Menino, negócio duro para minha frente. E aí eu fui explicar para ela, fui conversar com ela, e ela tinha perdido o marido, né, tinha falecido, e ela não tinha quem conversar com ele aquele assunto. Eu fui explicar para ela que ela tinha que explicar para ele que ele não podia ficar daquele jeito, que ele não podia ficar nu, que ele não podia ficar pegando no órgão dentro da escola. Tudo isso que uma outra criança sem a deficiência, ela vai conseguir compreender na aula, na mãe ou no pai falando, no filme, na revista, vai conseguir compreender isso, às vezes até sem ninguém conversar sobre, só ela pesquisando. A pessoa com deficiência intelectual, você tem que conversar, você tem que explicar. Já ouvi muitos relatos de pessoas que trabalham em APAE,
que é uma luta muito grande a questão do absorvente. Há muitos pais que fazem tratamento, né, para atrasar a questão da menstruação, para tirar a questão da menstruação, para que não menstrue. Mas uma vez eu conversando com uma colega que trabalha numa PAI, ela falando, já teve, nós já tivemos caso que a criatura pegou o absorvente, saiu apregando nas paredes, sujo de sangue. Então, para as pessoas que estão ao redor, aquilo é um absurdo, aquilo é um escândalo, é escandaloso, né? Aí tem muitos deles, principalmente entre os 12 até os 18 anos, a gente tem muitos relatos de professores que eles pegam no seio dos professores, no bumbum dos professores, nos outros amigos de sala, mas também isso pode acontecer, essa sexualidade mais precoce, né? Dependendo do ambiente que essa criança, das informações que ela recebe. Então, isso também é um outro problema que o cuidador também tem que lidar. Tanto de si, né, do seu corpo, que muitas vezes essa pessoa com deficiência ela vem direto no corpo, como o cuidado para que ele não faça com outras crianças, né? E precisa ser ensinado, literalmente. E quando a gente for falar de estimulação, nós vamos falar sobre a sala de aula, a gente vai falar como é que eu vou ensinar, como é que eu vou ajudar o professor, o que eu tenho que fazer para ajudar o professor, para que essa pessoa aprenda. A gente vai falar sobre isso, né? Vou deixar mais para frente. Aqui eu estou só apresentando as caracterizações, e quando você estiver nessa situação, você precisa ter calma, você não pode se escandalizar, você não pode achar isso um absurdo, você tem que lembrar que o cérebro dessa pessoa não é igual ao seu, ele não funciona da mesma forma que os outros cérebros. Aquilo que você acha óbvio, é óbvio, eu não posso mostrar os meus seios, eu não posso pegar o meu órgão genital e ficar com ele à mostra. O que é óbvio para você não é óbvio para a pessoa com deficiência intelectual. Não. A pessoa com deficiência intelectual ela é muito de experimentação. É por isso o cuidado que se deve ter com ela, para ela não se machucar, para ela não engolir objetos estranhos quando é muito pequena, para ela não cair dos lugares, para ela não meter o dedo na tomada, para ela não se cortar com alguma coisa, porque ela é uma criança, ela é um indivíduo de muita experimentação. Ela quer experimentar, ela quer descobrir, elas são curiosas, porque essa cognição tem tanta dificuldade de armazenar informações que tudo para ela é novo. Então, a sala de aula, ela vê aquela sala de aula quantas vezes, mas ela ainda fica explorando a sala de aula. Ela vai para a sala de recurso. Quantas vezes ela já foi naquela sala de recurso? Mas toda vez que ela chega lá, ela fica olhando, ela fica mexendo, porque para ela é como se tivesse tudo de novo, né? A criança com deficiência intelectual, ela gosta de colocar a mão no seu rosto, ela gosta de enfiar o dedo no seu nariz, na sua boca, ela gosta de explorar os brinquedos. Você pode pegar uma criança com deficiência intelectual explorando, às vezes explorando um brinquedo, explorando o lápis, explorando alguma coisa, porque elas são muito curiosas. E essa dificuldade de planejar, de se organizar, de memorizar, faz com que os ambientes e as pessoas também sejam novas para eles. Né? Então, eles são muito exploradores. A gente vê isso muito marcante nas crianças com síndrome de Down. Né? Elas são super carinhosas, elas são exploradoras, elas gostam do ambiente, elas querem pegar, elas querem brincar e elas querem participar, né? Principalmente na primeira infância, elas são crianças que elas gostam de explorar o movimento, elas podem ter dificuldade de se relacionar
Podem, mas elas gostam de participar, elas gostam, se você leva elas para o recreio, se você inclui ela nas atividades, você vai ver que ela vai gostar, né? Agora, quando ela se encontra numa situação em que é desconfortante, ou que alguém bateu, que alguém brigou, que alguém riu dela, aí você vai ter uma criança mais resistente, né? Por quê? Porque nós somos seres comportamentais. Se eu tenho uma ação e uma reação ruim, nós seres humanos somos muito sensoriais também. Então, por mais que a cognição dela não seja boa, mas a resposta sensorial do medo, do pavor que teve daquele momento, ela vai lembrar dessas situações e ela vai tentar se proteger, não participando de novo, né? Por isso a importância do cuidador estar atento para que nessas situações você estimule. Aconteceu alguma coisa desagradável, você explica o que aconteceu, o que não vai acontecer de novo, mas que precisa repetir, precisa ir naquele lugar de novo. Às vezes a criança teve uma situação no banheiro, uma situação caiu da escada, uma situação que o prato caiu na hora que estava comendo. Isso é constrangedor, faz com que ela chore, faz com que ela... E aí essas situações ruins, o nosso cérebro, por mais dificuldade que tenha de lembrar, ele lembra sim. Principalmente as coisas sensoriais. Nós, seres humanos, somos muito, muito sensoriais, né? E emotivos. A nossa resposta sensorial ao sensorial ao nosso redor é a emoção, tá? Então, vamos seguindo. Quais são os graus, tá? Basicamente 3. Você tem o leve, e é muito interessante dizer para vocês que quantos de nós já convivemos com pessoas com deficiência intelectual leve? Porque o grau leve, ele é tão leve que ele pode passar despercebido. Só que o que caracteriza? Lembra daquelas 3 caracterizações que a gente falou ainda agora, né? Essa pessoa vai ter algum problema de socialização, ela vai ter algum problema de comunicação, e ela vai ter problemas no dia a dia, né? Ela vai ter dificuldade de aprender as horas, sobre o tempo, os dias da semana, sobre localização. Muitas e muitas vezes podem até terminar o ensino médio. Já conheci gente que terminou o ensino médio. E numa avaliação de déficit de atenção, a gente identificou que essa pessoa precisava ser avaliada mais profundamente em relação à deficiência intelectual. Muitos não conseguem fazer atividades seguidas que sejam mais elaboradas. Então, elas vão preferir atividades mais técnicas, atividades que não exijam muito raciocínio, mas que sejam mais práticas para fazer. Então, muitas vezes, é uma pessoa que desistiu da escola porque achava a escola muito difícil, muito chata, né? Mas você vai ver que no dia a dia daquela pessoa, ela tem uma série de dificuldades. Dificuldade de compreender um comando, dificuldade de entender uma piada, dificuldade de entender uma conversa que está acontecendo. Aí ela demora mais do que os outros, mas é leve, ela vai entender. Ela não tem uma aparência, né? Ela não vai ter uma aparência física de uma pessoa com deficiência, diferente do moderado e do grave. No moderado e no grave, no moderado já é um mediano, né? No grave, eu tenho uma situação bem, bem visível. Você olha para aquela pessoa e você sabe que ela tem deficiência intelectual. Sabe? É visível. É muito visível. Você vai ver atraso de fala, você vai ver a coordenação motora dessa pessoa tem dificuldade, o caminhado dela é diferente, o comportamento dela é diferente, as feições, né, do rosto tem caracterização de deficiência. E, por exemplo, na síndrome de Down, só ela sozinha, ela já tem esses níveis.
Você pode ter pessoas com um nível de síndrome de Down bem leve, você pode ter outros mais moderados e outros bem mais graves. Mas hoje, gente, tudo também depende da estimulação, tá bom? No grau grave, é o nível que nós vamos ter mais de pedido de apoio, é o moderado e o grave. Então, o cuidador, ele vai ser designado, provavelmente, para uma pessoa moderada ou grave, tá? E aí, a pessoa precisa compreender todas essas características, porque quando você conhece essas características, vai ficar mais fácil você entender que essa pessoa faz isso. Ah, então ela está se comportando assim porque ela é grave. Ah, eu falo, ela entende, porque ela é moderada, ela é mais moderada. Então, essa cognição dela, no leve, essa cognição funciona lenta, mas funciona. No moderado, já funciona mais lento e com mais dificuldade. No grave, eita que esse pensamento vai ser lerdo, eita que esse pensamento vai ser devagar para compreender, tá? E aí, enquanto esse raciocínio tenta funcionar, essa concentração, essa memória, essa pessoa grave, ela vai ser puro instinto, ela vai se comportar de uma forma mais instintiva, ela vai querer as coisas de uma forma mais para aqui e agora, ela vai ser muito mais resistente a regras. Por quê? Porque ela tem dificuldade de compreender. Daí a necessidade de repetir, de insistir ali em regras e rotina com ela, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha só. A maioria dessas síndromes, gente, maioria das síndromes que estão ligadas à deficiência, deixa eu ver aqui, cadê? Será que eu tirei? Eu tinha feito um slide que tinha algumas síndromes. Eu acho que eu terminei tirando. Que só a gente tem síndrome do X frágil, não tem só a síndrome de Down, não, tá? Tem muitas outras síndromes, síndrome de William, né? A gente tem várias outras síndromes. O que acontece nessas síndromes? Essas síndromes, elas terminam trazendo a deficiência intelectual como comorbidade. O que é a comorbidade? A comorbidade é quando eu tenho um problema maior e eu vou ter subproblemas. Então, a síndrome do X frágil, é a síndrome maior. Aí, essa pessoa vai ter inúmeras características, e dentro dessas características, a deficiência intelectual é uma delas. E a gente pode ter pessoas sem síndromes, não sindromáticas, e ter a deficiência intelectual. Entenderam a diferença? Eu tenho duas situações. Eu tenho uma pessoa com síndrome, e essa síndrome tem caracterização de deficiência intelectual, e eu tenho uma pessoa sem deficiência nenhuma, ou sem síndrome nenhuma, mas tem a deficiência intelectual, sozinha. Por si só, ela sozinha já tem todas as características. Bem, também a gente pode encontrar nessas pessoas com síndromes várias outras características que colaboram para piorar, ou para, vamos chamar piorar não, para agravar, né, a situação da pessoa. Então, essa pessoa pode ter, por exemplo, doenças recorrentes. O que é uma doença recorrente, gente? É aquela doença que a criança está sempre doente. Isso acontece, né? A gente tem aquela criança com deficiência que ela gripa mais do que as outras crianças, ela dá mais febre, ela dá mais vômito, ela está sempre mais doente, porque ela deve ter ali mais outras comorbidades ou doenças, ou outros tipos de algo no organismo dela, né, que dificulta, que não é só a deficiência intelectual. A gente tem crianças também com... Crianças não, pessoas com deficiências com convulsões.
pessoas epiléticas, né? E tem alguns tipos de síndrome, gente, que a síndrome em si já tem essa característica de convulsões, tá bom? E aí a gente vai ter outras que vão ter perda de habilidades motoras, psicomotoras, hipotonia. Você vai ter casos, né, que esses músculos, né, a pessoa se mexe, a pessoa está sempre se balançando no sentido, não estereótipo de autismo, mas eu estou falando da deficiência mesmo, ou essa deficiência causada por uma paralisia, né, que eu vou já falar sobre isso, enfim, mas ela pode ser distônica, que é esses músculos, né, com mais rigidez, menos rigidez. Ela pode ter pessoas ela pode ter a deficiência intelectual, mas ela também pode ser cega, pode ser surda, né? Ela pode ter outro tipo ali de deficiência, que é o que a gente chama de deficiência múltipla. Ela pode ser autista e com deficiência intelectual, tá bom? E aí a deficiência intelectual vira comorbidade, né? Porque o autismo é o transtorno principal. E assim por diante, ela pode ter várias outras questões ali como agregado, né? Ali como comorbidades ou principais. Por fim, o último tema que eu trouxe para vocês aqui seria paralisia cerebral e deficiência intelectual, tá? Que é o que a gente chama de PCD, né? São as pessoas com paralisia cerebral, tá bom? Aqui, gente, a gente tem um seguinte aspecto. Nem todo mundo com paralisia cerebral tem deficiência intelectual. Nem todo mundo com deficiência intelectual tem paralisia cerebral. Sim, pode ser que essa pessoa tenha tido uma paralisia cerebral e tenha tido um dano intelectual. Pode, mas não estamos falando disso. Não é algo que seja sinônimo. Não. Nós temos muitos casos de pessoas com paralisia cerebral, com doenças que trouxeram a essa pessoa algum tipo de paralisia, e essa paralisia não afetou a cognição dessa pessoa, né? Pessoas mundialmente famosas, cientistas, né? O cientista mais famoso do mundo morreu, acho que há uns 2 anos atrás, não lembro exatamente, eu não sei, eu sou ruim de pronúncia em inglês, né? Stephen Hawking, uma coisinha assim. Perdoa aí a pronúncia. Tinha paralisia cerebral e era brilhante, né? Era um físico, um homem, né? Estudou buracos negros. Era brilhante, né? E viveu muitos e muitos anos, casou, teve filhos. E são duas coisas diferentes. Paralisia cerebral é algo físico, né? E a deficiência intelectual é algo intelecto, dentro. Pode vir juntas, podem não vir. Ok? Vamos fazer uma revisãozinha, gente, do que nós trouxemos aqui para vocês. Chega ao fim aqui esse nosso conteúdo, mas deixa eu revisar aqui com vocês o que é que nós aprendemos aqui hoje, tá? Nós aprendemos que a deficiência intelectual é algo a nível cerebral, nós estamos falando do funcionamento desse cérebro, e que esse cérebro, ele é um cérebro que nós chamamos de atípico, né? Atipicidade, porque não vai funcionar igual aos outros, e que o problema está no funcionamento dessa cognição, que vai causar um monte de prejuízo. Nós vimos os prejuízos. Concentração, memória, raciocínio, coordenação motora, nós vimos as dificuldades de comportamento, de sexualidade, tudo isso você pode encontrar tudo junto, todo misturado, ou não. Você pode encontrar, sim, pessoas com deficiência intelectual, sentados na sala de aula, copiando, fazendo atividade. Lembrem-se sempre, somos pessoas completamente diferentes uma das outras. Quando a gente traz caracterização, a gente está pegando uma grande parcela, mas nunca, jamais, podemos dizer que são todas as pessoas do mesmo jeito, tá bom? Nossa intenção aqui é mostrar para você, cuidador,
que os comportamentos dessas pessoas estão ligados à deficiência que ela tem. Então, mas isso não limita a gente de educá-las, de mostrar que está errado. Se a criança bateu, se ela machucou alguém, né? Ela precisa ser mostrada que aquilo está errado. Recentemente, numa supervisão, uma pessoa falou de um caso numa escola, né, em que essa pessoa com deficiência chegou a machucar a professora, derrubou uma estante em cima da professora, e a professora chegou a ter ficou, né, quebrou, não lembro exatamente se foi uma costela, uma coisa assim, mas a professora foi para o médico, ficou de licença, foi um problema lá na sala, né? E nesse caso dessa escola, a gente tem uma pessoa de alta estatura, forte, e uma classe de crianças, eu acho que ele já tem uns 16, está numa sala de 5º ano, né? Tem toda uma situação aí que a escola precisa revisar, ver. Ainda tem uma mãe que comenta que a culpa não é do filho, que em casa ele não se comporta assim. Nós temos muitos problemas ligados a isso, né? Dizer para vocês que um curso como esse, ele traz reflexões. É muito difícil ser o cuidador de uma pessoa em que a família, e nós vamos ter um capítulo só para falar sobre a família, porque educação é um conjunto de fatores. Paulo Freire diz que ninguém ensina ninguém, a gente aprende juntos, né? E a maior prova é isso, é que socialização, comunicação, comportamento, regras, a gente aprende juntos. Não adianta só ensinar se eu não aprendo, se eu não convivo, se eu não tenho vivência sobre isso, tá? Então, aqui, meu intuito é trazer essas características para mais na frente. Quando eu falar sobre atividade, sobre estimulação, sobre família, eu vou voltar a esses conteúdos. Cheque? Notaram? Gente, uma dica, não escuta só uma vez. Faz o curso, depois vai voltando nos pontos que você achou mais interessante, tá? Eu vou deixar aqui nessa aula também material de leitura sobre deficiência intelectual. Inclusive, eu vou deixar uma apostilha do MEC aqui para vocês lerem mais sobre o assunto. É um assunto riquíssimo. Muitas pessoas se interessam pela área, por exemplo, da neuropsicopedagogia, que é uma área que estuda muito a deficiência intelectual para poder aprender, estimulá-los, né? É uma área que a neurociência tem nos contribuído muito e que vai crescer mais ainda, porque nós sabemos, e que bom que hoje sabemos, e que estamos dispostos, todos nós aqui, a estimular mais essas pessoas a acreditar, né? Acreditar que elas podem sim, que elas vão conseguir, é para isso que nós estamos aqui. Pode ser difícil, mas nós estamos na luta, tá bom? Por isso que você está aqui nesse curso, ganhando aprendizagem, porque cada módulozinho que você passa, você ganha poderes, sabia? Sim, conhecimento é poder. E quando a gente aprende, a gente precisa transbordar esse conhecimento. É o que você vai fazer. A partir desse conhecimento aqui, você vai reproduzir, você vai, com esses poderes, você vai ficar mais forte na escola que você trabalha, na sua secretaria, no seu ambiente, se você é terapeuta, se você é professor, se você é coordenador, cada módulo que você passa nesse curso são cargas de poder que você está recebendo. E parafraseando, para encerrar aqui o nosso assunto, parafraseando, né? Homem-Aranha, o filme Homem-Aranha, né? O Peter Parker diz que poderes traz o quê? Responsabilidade. A cada módulo que você recebe mais informação, você tem mais responsabilidade.
de fazer o seu trabalho cada vez melhor. Bora embora? A gente se vê aí na nossa próxima aula. Tchau, gente! Até a próxima!